Olá! Você já deve ter ouvido falar que a internet é um mundo sem lei, sem limites, que não é possível punir quem pratica crimes virtuais, que as leis não são claras para a rede mundial de computadores. Pois é, mas toda essa história deve ficar definitivamente no passado. Sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a Lei 12.965, conhecida popularmente como o Marco Civil da Internet, estabelece direitos e deveres de quem usa a rede e já passa a vigorar a partir de junho. Quem nos explica o que muda com essa nova lei é o publicitário e analista web Chico Heimerson. Fique com a gente para essa conversa. O Câmara Aberta está no ar. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para bater esse papo aqui hoje. Obrigado, Lael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente discutir um pouco sobre o Marco Civil da internet. O Marco Civil vem melhorar mesmo esse tal mundo sem lei que muita gente considera a internet? O que é que muda com ele? O Marco Civil vem tentar disciplinar, né? É um começo para a gente tentar disciplinar o uso da internet de uma maneira que proteja o cidadão. Essa é a ideia, de proteger o cidadão dos seus direitos, da sua imagem, da privacidade, da liberdade de expressão. Vai trabalhar em cima disso. Há pontos principais, fundamentais, que é privacidade, liberdade de expressão e neutralidade da rede. Vamos pontuar eles. Tá. O que se trataria a privacidade dos usuários? A privacidade é garantir que os teus dados, o teu caminho, o que você faz na internet, o teu passo, não seja vendido. Porque, por exemplo, as redes sociais, grandes empresas como Google, Facebook, eles utilizam muito os nossos dados para servir de massa de dados e vender isso para outras empresas. Então, eles conseguem saber, pelos nossos perfis, onde moramos, o que comemos, do que gostamos, que time a gente torce, o tipo de cerveja que a gente toma, a alimentação, o tipo de viagem que queremos fazer. Todos esses dados a gente acaba revelando nessas empresas e na rede social. E aí existem computadores e sistemas para avaliar essas informações e transformar isso em dados, uma massa de dados gigantesca, que pode ser repassado para outras empresas. Então, a privacidade tenta garantir isso, que o que você fez, com quem você conversou, se relacionou na web, fique para você, embora esses dados estejam mapeados pelas empresas. Elas ainda detêm os dados, mas não podem usar, seria isso? Mas quando a gente assina os termos, você vai criar um e-mail ou abrir uma rede social, sempre a gente tem que aceitar os termos. Que geralmente ninguém lê até. E ninguém lê aqueles termos. Além naqueles termos, existem cláusulas que dizem que pode utilizar os dados que ali circulam dentro daquela rede social, dentro daquele site, dentro daquele ambiente onde você fez a sua inscrição. E aí são esses dados que estão sendo questionados para que a gente possa ter essa privacidade, né? Garantir essa privacidade. O que seria, então, a neutralidade da rede? Eu acho que foi um dos pontos mais polêmicos dentro da discussão do Marco Civil, foi a neutralidade. E a neutralidade, fazendo um resumo aí, ela tenta garantir a relação entre o internauta, o usuário, e as empresas provedoras de internet e operadoras, para que elas não façam pacotes de internet para o que nós usamos. Exemplo, sem a neutralidade, sem a aprovação da neutralidade, a garantia pelo Marco Civil, as empresas provedoras de internet poderiam fechar um pacote com você, como as TVs fechadas fazem. Por exemplo, para você navegar em rede social, site de notícia e e-mail, é X reais. Para você fazer o que anterior, mais baixar música, mais isso, outro pacote. Então, o que é que a lei tentou garantir? A navegabilidade e a isonomia dos dados que você vai estar manipulando. O que o provedor tem que lhe vender é a velocidade, como existe hoje. Ele garantiu o que tem hoje. Eu faço um contrato de 1 mega de velocidade, 10 megas de velocidade, 20, 100, e isso não interessa para a empresa que me vendeu a velocidade. O que eu vou fazer? Se eu vou usar 100 megas para navegar só no e-mail, se eu vou baixar música, se eu vou entrar em rede social, esse domínio é meu.
como usuário. E é isso que a neutralidade garantiu. Na telefonia, você falando isso, eu lembrei, na telefonia móvel, algumas operadoras oferecem o acesso só a redes sociais, por exemplo. Influencia também a telefonia móvel, essa internet usada em celulares? A telefonia móvel tem uma certa flexibilidade para fazer isso, mas seria a internet, a tentativa foi proteger do que hoje está sendo feito nas telefonias, né? Porque você fecha o pacote para celular, você fecha ali só para rede social ou só para o uso disso, daquilo. Bem, a neutralidade na internet veio para proteger do que as operadoras de celular estão fazendo. Um outro ponto, né, considerado fundamental é a liberdade de expressão. O que é que estabelece o Marco Civil sobre a liberdade de expressão? Estabelece, partindo do ponto de vista como ele foi criado, o Marco Civil, de que a internet ele é um ambiente para que a gente possa se relacionar, garantir direitos, um instrumento de cidadania. Baseado nisso, a livre expressão é você ter o direito de se expressar e defender as ideias que você acredita e que não tenha, por conta disso, alguma censura ou alguma vigilância por parte de operadoras, do próprio governo, de órgãos. A gente vê muito isso no ambiente político, né? Fica mais fácil falar em ambiente político aqui na Paraíba, porque as pessoas gostam de política e discutem isso na rede. Aí, por conta disso, vou só dar um exemplo. Você defender o candidato X ou o candidato B, e aí você ter o bom senso de fazer a defesa do candidato e ter o bom senso de não agredir o outro. Porque hoje os instrumentos que foram criados, você faz o que quer, você tem a liberdade, mas agora você vai ter que responder também por alguns atos. Porque, independente da internet, você não pode estar agredindo a honra ou a moral de qualquer pessoa. Se você fizer isso, você vai ter que pagar. Existem leis para disciplinar isso, né? Você não está livre. Quer dizer, você tem liberdade de expressão, mas não significa dizer que você não vai responder pela sua própria liberdade de expressão, caso você tenha desrespeitado. Né? Ou venha denigrir a imagem. Então, hoje, os direitos e os deveres da web estão mais centrados nessa lei. Porque antes tudo tinha que se basear no Código Civil que a gente tem, no Judiciário, que também foi a base para a construção do Marco Civil, mas com essa abertura aqui, se disciplina que tal atitude ou tal comportamento é punível e tal comportamento ou atitude não é punível, como garante a livre expressão. O Marco Civil vem, portanto, auxiliar juízes. Hoje em dia eu imagino que determinados crimes virtuais, ainda que semelhantes, acabam tendo decisões diferentes de acordo com a interpretação do juiz. O Marco Civil vai auxiliar a justiça nesse sentido? Ela serve como auxílio, sim. Mas outras tentativas foram feitas e estão sendo feitas. Nós ouvimos falar aqui do caso de Carolina Dickmann, que teve o computador invadido por hackers e esse computador tinha algumas fotos íntimas de Carolina e foi espalhadas na web, né? Então, esse tipo de crime, houve uma lei específica para tratar disso. E ficou conhecido como a Lei Carolina Dickmann, que é uma tentativa de proteger a imagem ou o usuário de internet dentro destes casos onde você tem seu computador, seu celular, tablet invadido, recolhido alguma coisa que venha ali constranger e isso é espalhado na rede. E uma vez na rede, fica muito difícil de retirar. Eu diria até impossível você retirar esse material. O Marco Civil estabelece punições para casos como esse? Ele orienta. Ele não estabelece a punição em si, mas ele orienta que tal atitude é punível mediante as leis do país, mediante a Constituição, mediante a lei do Judiciário. Então, ele diz que agora, a partir de agora, tais crimes, o que foi entendido por crime, ele vai ser punível através das leis que o nosso país já tem. Chico, politicamente falando, acreditava-se que o Marco Civil ia servir como uma resposta do governo às denúncias de que a NSA, a Agência de Inteligência Americana, espionou autoridades, empresas brasileiras. Porém, o trecho do texto que tratava de armazenar no Brasil os dados, ele foi retirado, né, antes mesmo de ser aprovado pela Câmara e depois passado pelo Senado.
Por que não foi viável aprovar essa parte do texto? Eu vi uma entrevista na web de Sérgio Amadeu, que é um dos militantes do Marco Civil, e ele explicava que o governo não tinha condições, o Brasil não tem condições técnicas e de infraestrutura para estabelecer essa norma de forma rígida. O que queria o governo? Que as empresas que vêm para o país instalem a sua estrutura de dados dentro do país. Mas aí a gente não tem uma estrutura de rede elétrica pelo país bem estruturado para manter essas empresas. Aí eu estou falando de empresas que possuem servidores, os hubs de processamento. Essas grandes empresas aí que constroem os backbones de dados para armazenar esses dados, processar e retransmitir. O Brasil não tem isso. Nem a cidade de São Paulo, como o Sérgio Amadeu explicou, teria hoje a infraestrutura necessária para isso. Então, seria você emperrar todo o processo da internet para o próprio Brasil, era criar um problema, obrigando as empresas a criar ou colocar os seus dados para rodar dentro do ambiente do Brasil. Porque, como funciona hoje? A gente acessa algumas redes sociais ou algumas empresas de internet, para citar algumas, Twitter, Facebook, Google. Ao acessar essas empresas, nós estamos acessando os servidores e fazendo o registro dessas informações, nosso mapeamento, nos servidores deles, que estão em países, em sua maioria, Estados Unidos, Austrália é um outro país que tem grandes servidores para esse tipo de processamento, aí China, esses países, o que a gente acessa aqui, roda lá. Então, casos, por exemplo, vou falar do caso de crimes sexuais, ou então um site pornô, que pela lei brasileira não é permitido você difundir imagens disso ou daquilo, tem uma disciplina na lei. Mas aí eles hospedam isso na Tailândia, em servidores na Tailândia. Aí o registro da lei, a proteção da empresa, está sobre as leis do país onde os dados estão hospedados. No caso, o Brasil pede a retirada do site, mas a empresa não retira porque a lei da Tailândia permite que você use esse tipo de imagem e comercialize e venda. É possível bloquear o conteúdo no país, o acesso a um determinado conteúdo? Há países que fazem isso? Há pedidos. Você faz os pedidos. Aí é onde está. A gente está criando, e é o grande lance do Marco Civil, a gente está criando uma lei dentro de um país, Brasil, assim como outros países, se não me engano, mas 2 países já têm esse modelo de lei para disciplinar a internet, mas organismos internacionais estão discutindo isso para tratar a internet como um ambiente macro, sem fronteiras, ou seja, uma lei universal da internet. Aí ações como essa do Brasil e de outros países irão se juntar para formar uma grande lei universal, e aí sim, você disciplinando o universo e não entendendo como fronteira a internet, aí você passa a ter um comitê internacional que vai julgar e vai disciplinar o uso dessa rede. Aí sim, você vai poder conseguir com eles retirar um conteúdo do ar, tirar uma página, rastrear melhor o conteúdo, se tratando aí, exemplificando de pedofilia, você vai conseguir fazer um rastreamento melhor e ir fechando cada vez mais o espaço para os cybercrimes, né? Com o Marco Civil, se eu me sentir vítima de um abuso de uso de imagem, a partir do Marco Civil, eu consigo solicitar aquele provedor, aquele site, ou eu tenho que ir para a justiça? Altera alguma coisa? Você tem que ir para a justiça. O caminho ainda é ir para a justiça. Mas agora a lei diz, o Marco Civil diz que os provedores de conteúdo, os sites, as redes sociais, elas não são responsáveis, e no meu ponto de vista está correto, elas não são responsáveis pelo conteúdo que você produziu. Lael faz uma ofensa a Chico, e aí a justiça vai punir o Twitter por ele ter, você, pessoa física, ter me agredido. Na minha visão, está incorreto. Se eu não me engano, o YouTube saiu do ar no Brasil uma vez por um processo de uma modelo. Foi
Da Daniela Scarelli? Daniela A história do Scarelli. casamento, acho que com o Ronaldo, não lembro. Não, foi Daniela Scarelli com imagens na praia, ela namorando na praia, e aí num momento mais íntimo dela. E o juiz entendeu que podia tirar do ar o site. O YouTube, foi. Aí, assim, prejudicou milhões de brasileiros que utilizam o YouTube de forma benéfica, tal. Com essa disciplina aí, você consegue atingir o problema no seu ponto, né, cirúrgico. É o caso só de Lael e Chico. Aí eu entro com o meu processo, o Twitter é obrigado a, digamos, retirar o seu perfil do ar, depende do entendimento do juiz, tá? E do que houve. E aí eu solicito à empresa, o juiz dá um prazo aí de 24 horas, ou dá um prazo aí. E a empresa, Twitter, não lhe retira o seu perfil, ou não repassa as informações para comprovar que você me agrediu. Aí sim, o juiz, ela não tomando a atitude, o juiz pode entender que a empresa é conivente, mas só depois desse ponto, só de passar desse ponto, de haver a solicitação para que haja o processo, a retirada. Aí, se você não produz, como empresa, não faz a retirada, você passa a ser corresponsável. Essas regras todas, essa disciplina toda prevista no Marco Civil, deve mesmo se tornar referência para outros países? Você acredita? Se torna porque ele foi bem discutido. As pessoas que estavam envolvidas na formação do Marco Civil, de criar essas leis e de fazer a defesa, são pessoas de referência aqui no Brasil. E ele foi construído até de forma coletiva, através de fóruns, através de contribuições via web. Foi criado um blog na época, há 3 anos atrás ou mais, para que você pudesse fazer sugestão na criação dessa lei. E aí, como ele foi aberto, foi discutido, ele consegue contemplar várias vertentes da comunidade virtual, né? Mas ainda não é a perfeição, e nunca será uma lei, nunca será a perfeição. Mas é um primeiro passo. E aí sim serve de modelo, porque quando um país com o porte do Brasil consegue ou se propõe a administrar a internet, administrar, que eu digo, do ponto de vista de abrir espaços e a discussão para uma disciplina, né, e garantir direitos. O grande lance aí foi garantir os direitos nossos. Algumas pessoas julgaram desnecessário o Marco Civil, falaram que nossa Constituição já conseguia enquadrar ali vários crimes. Por que será que surgiu essa visão de que não era tão necessário? Justamente, minha opinião, pelo problema de você, o caso de denegrir a imagem, que eu dei aí como exemplo, você solicitar que seja retirada aquela ofensa de um site, de uma rede social, e você ser barrado pela empresa, que é a empresa da rede social ou do provedor, o que for, dizendo a você, não retiro porque a lei que rege a minha empresa é a dos Estados Unidos. E lá eu posso fazer isso. Eu tenho liberdade para isso. Aí você ficava num ponto. A justiça mandava, mas estava sob a tutela de um outro país. Por conta disso, tentou-se criar mecanismos para que o Brasil possa resolver os problemas relacionados ao povo brasileiro. Ok, Chico, a gente dá uma pausa rápida na nossa conversa e logo depois do intervalo continuamos então falando sobre o Marco Civil da Internet. Até já! Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre o Marco Civil da Internet, uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff que estabelece direitos e deveres de quem usa a rede mundial de computadores. O Marco Civil já passa a vigorar a partir do final de junho. Quem esclarece para a gente todas as dúvidas é o analista web e publicitário Chico Heimerson. Chico, eu queria destacar um trechinho aqui do texto do Marco Civil que diz o seguinte: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Partindo desse pedacinho, né, do texto, o quanto estamos ligados, a internet está ligada ao nosso acesso à educação, a serviços públicos? A partir do momento que o governo vê esse instrumento como um instrumento de cidadania, eu coloco o governo porque é o maior organismo de uma sociedade, né, em seus níveis, municipal, estadual e federal. Quando ele percebe que a internet é um instrumento de cidadania e passa a ser parte de sua estratégia, o governo começa a criar mecanismos e serviços para beneficiar a sociedade.
Esse é um movimento que parte dos órgãos para a população. O outro movimento é o que parte da população para os órgãos. Aí eu citaria, dentro desse ambiente, aí os serviços que o governo utiliza, como um serviço que fica muito claro, a emissão do imposto de renda. Esse ano foi exclusivamente pela internet, Pela a declaração. Isso. Então, imagine o quanto poupou de serviço e de dinheiro aos cofres públicos você estabelecer essa conexão apenas pela web. Esse é um tipo de serviço. Imagine aí você fazer as marcações, vamos fazer um exercício de futuro. Marcação de consulta nos níveis municipal, estadual, federal, através do serviço do SUS, através da internet. Você marcar e você já saber que tipo de especialidade médica tem na rede, onde é que essa especialidade está e o médico também, e você agendar a sua ida para lá. Então, a gente evitaria, de algum modo, algumas filas dentro desse serviço. Mas aí, dando um exemplo aqui, trazendo um exemplo de cidadania. Aí eu trago os movimentos que aconteceram em junho, que foram os movimentos que surgiram em Rio, São Paulo, diferente de outros anos e de outros movimentos. Ele partiu da sociedade, uma manifestação da sociedade cobrando do governo, não mais daqueles organismos que a gente estava habituado, como as frentes sindicais, os sindicatos, os movimentos organizados. Ele partiu muito mais de um movimento, que foi aquela briga dos estudantes, onde ele dizia, não é por 20 centavos. E aí ganhou corpo, se espalhou pelo Brasil e outras reivindicações surgiram, como a luta pelos direitos de igualdade, contra o racismo e contra a corrupção, que foi o mais forte para mim. A gente pode afirmar sem medo, então, que o que circula hoje nas redes sociais é a conversa na rua de daqui a pouco, de amanhã? Gostei do seu exemplo, que é mais ou menos por aí. As redes sociais, ela traz uma amostra daquilo que a gente discute no barzinho, no trabalho, em casa. Você expõe aquilo que mais te afeta, ou de bem ou de ruim. O que te afeta, você expõe. E aquilo tem um eco dentro da tua rede. É um eco entre os amigos e os seus seguidores, os seus fãs. Você consegue difundir aquilo. Por exemplo, se um semáforo cria um problema ali de trânsito, você está preso naquele trânsito, você utiliza teu celular hoje, que é a internet móvel, e faz ali a exposição do problema. Aí você consegue ter dois movimentos. Você alerta quem está vindo para aquela direção de que tem problema ali, aí você já começa a evitar o trânsito e os problemas, e aí você divide a tua insatisfação com quem está preso naquele momento ali, que vai começar a replicar a mesma insatisfação, né? Aí você vai ganhando eco. Você cria um movimento que alguém deve ter recebido aqui, como o WhatsApp, está uma rede muito forte hoje, a história de vazou a da seleção do Japão, aí de Camarões, da Rússia. Esse é só um exemplo de brincadeira e que consegue tomar os espaços. Você falou aí do reflexo, né, de uma coisa que alguém posta no trânsito, por exemplo. Me passou pela cabeça o seguinte, há perfis, por exemplo, no Twitter, que avisam se tem uma blitz da lei seca. Aí gera-se uma controvérsia, não é contra a lei, mas é contra o bom senso, está avisando quem está bêbado para não passar por ali. O Marco Civil garante alguma coisa que um perfil como esse possa ser denunciado ou até retirado? Garante. Há garantias no Marco Civil que esse tipo de atitude, até porque é contravenção, sim. É contra a lei você está expondo isso. E a gente tem que partir do princípio que a blitz ela acontece com o intuito, né, de tentar disciplinar, já que nós, eu não sei se é uma cultura brasileira, mas já que nós não queremos seguir a lei que está ali estabelecida de boa vontade, aí os mecanismos públicos criam opções para que você aceite de outra forma, né? Ele dá outros impulsos. E esse impulso é através das blitz. Você está denunciando ou dizendo que tem blitz ali, você pode estar provocando ali o cara que bêbado está dirigindo e que vai lá na frente acidentar alguém da sua família, um amigo e tal, e que pode causar um grande problema. Eu não costumo me guiar por essas redes sociais. Primeiro, eu prefiro fazer o correto, é não beber. Se vai dirigir, não beber.
e as informações que circulam naquela rede nem sempre são seguras. Alguém diz que tem blitz ali e, na verdade, nem tem. Aí você tenta desviar e você acaba caindo onde realmente tem. Chico, voltando até no exemplo da declaração do imposto de renda, que esse ano foi exclusivamente pela internet, a gente está se tornando dependente do uso da internet? Eu diria que nós já dependemos da internet, nem que estamos nos tornando. Nós já dependemos da internet. Todo serviço que a gente vai utilizar hoje está de alguma forma ligada à internet. Vamos dar um exemplo aqui mínimo dos bancos. Se a gente perde a web hoje, toda a rede bancária, todo o sistema bancário, ele cai. E aí você não faz uma movimentação bancária sem que seja pela internet. Tanto o usuário depende, como o próprio banco, empresa. E a internet, o Marco Civil, ele disciplina isso, as relações entre empresa-empresa, cidadão-cidadão, cidadão-empresa, governo-empresa, governo-cidadão. Ele vem disciplinar essas relações. Partindo dessa dependência, eu acho que mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso direto à internet. Me passa pela cabeça um agricultor lá do sertão que mal vai na cidade, mora na zona rural, não sabe nem o que é um computador. Essas pessoas elas vão acabar ficando excluídas ou dependentes de um terceiro para alguns serviços. Como você acha que vai ser esse processo? Eu acho que o fosso social e digital, essa distância, ela ainda existe. E cabe, sim, aos organismos públicos promover a quebra dessa distância, né? Essa exclusão digital que uma parte da sociedade vive. A sociedade ela consegue organizar os seus caminhos quando a tecnologia vai se tornando mais acessível e barata. Hoje o celular, as pessoas conseguem adquirir celular e o celular já colocar a internet ali e já ter uma internet razoável para trocar informação, fotos, vídeos. E aí eu não estou falando só da população alta, a gente já está na famosa classe C, que o Brasil descobriu que tem um alto poder aquisitivo. E a classe C ela está nas periferias e está consumindo muito tecnologia. Chico, seria estaria algum aspecto negativo do Marco Civil? E se você pudesse modificar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, o que é que faltou ser esclarecido? Eu citaria um item que tem lá, onde ela disciplina que cabe aos agentes públicos, esse é o termo, não, desculpa, agentes administrativos, solicitar os dados e informação do cidadão através dos mecanismos de justiça. Eu acho que esse termo ele não ficou bem esclarecido. Ele dá margem para você pensar quem são esses agentes administrativos. É o comitê gestor de internet que pode solicitar, é a própria justiça, que, através do cidadão que faz a reclamação, solicitar, ou se ela se sentir livre, a justiça, né? Ou um órgão público, prefeitura, estado, algum diretor desse, agente administrativo, ele pode, se ele achar que o cidadão está criando problema, solicitar a quebra de privacidade ou os dados daquele cidadão. Esse termo não ficou claro, mas acho também que vai ser discutido mais à frente para melhorar a lei. Devem surgir alterações, então, melhoramentos no Marco Civil. Exato. E essa é uma preocupação que o próprio senador Cássio, com quem eu tive uma conversa, pedindo a defesa do Marco Civil, lá quando foi votado no Senado, ele argumentava esse item também. A nossa discussão ficou em cima desse item, se valia ou não valia ser modificado. O nosso entendimento é que tem que ser modificado. O Senado votou contra, o senador, aliás, votou a favor do Marco Civil, o senador também votou a favor do Marco Civil, mas ficou essa ressalva aí que tem que ser trabalhada. Chico, a gente precisa encerrar. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Assunto não falta com você. E muito obrigado pela presença. Obrigado, Lael. Obrigado à TV Câmara, aos telespectadores que acompanharam e me deram essa oportunidade de estar dividindo e aprendendo com vocês também o conhecimento da web. Ok. Obrigado também a você aí de casa e a gente tem um novo encontro amanhã. Até lá, então. Tchau.